Fala, rapaziada, beleza? Bom, o meu foco aqui é falar de Corinthians, né? Mas como não temos jogo do Corinthians, não vamos ter jogo do Corinthians essa semana, né? Do Corinthians essa semana, né? Eu tive o desprazer hoje de assistir o jogo da seleção brasileira. E bom, vou fazer uma análise aqui mais rápida, por isso que eu vou soltar aqui nos shots, tá? Pra mim, o Brasil perdeu esse jogo, já tava perdido esse jogo quando o Ancelotti ele fez a substituição. E ele insistiu em manter o Vinícius Júnior ao invés de tirar ele, pois era um jogador que não tava apresentando nada. Pra mim, né? Os piores jogadores da seleção brasileira no primeiro tempo tava sendo Vinícius Júnior e o Martinelli, porque eram os jogadores que você precisava ter alguma coisa deles, mas você não via aproximação nenhuma. Embora o Martinelli teve aquele chute pra fora, mas eu acho que ele não tava oferecendo nada depois. Quer dizer, o único lance que ele ofereceu alguma coisa foi esse, e depois não ofereceu mais nada. Hum. Pra mim, os jogadores que mais se destacaram no Brasil, na seleção brasileira, no primeiro tempo, foi o Casemiro, o Wesley e o Rafinha. Pra mim foram esses os jogadores que mais estavam participando. Foram três. Se vocês acham que o Rafinha não participou de tudo, podem comentar aí também. E vamos nessa. A substituição correta que eu acho que o Dorival deveria ter feito era ter mantido o Martinelli ou o Vinícius Júnior, pra mim tanto faz. No lugar de um desses dois, ele ter usado, obviamente, a substituição que ele fez. E ter colocado o Luiz Henrique, obviamente no lugar ou do Martinelli ou do Vinícius Júnior, e ele ter recuado o Rafinha para o meio campo, para fazer a função de 10 ao lado do Matheus Cunha. Bom, na minha análise, o que eu percebi é que o Matheus Cunha ele estava muito isolado naquele meio campo, a bola passava pouco por ele, e o Vinícius Júnior ficava muito isolado, tanto ele quanto o Martinelli, ficava muito isolado nos flancos, nas pontas, né? Então, se ele tivesse feito a formação com dois atacantes, mesmo colocasse os dois no centro, porém com liberdade de ir para as laterais, e ter recuado o Rafinha para ele fazer essa função de 10 ao lado do Matheus Cunha, ele poderia liberar os dois, tanto o Matheus Cunha quanto o Rafinha, ambos em momentos diferentes, para chegar perto do gol para fazer a finalização, como um homem surpresa. Ele teria dois homens bons no ataque, que é o Rafinha e o Matheus Cunha, que sabe fazer essa função de 10, e com o Rafinha no meio campo, mais recuado, ele iria dar uma solidez no meio campo do Brasil, que eu acho que o Brasil perdeu esse jogo foi no meio campo. Quem mais se via jogando era o Casemiro, e o volante não é para ser o cara para estar saindo criando jogadas, e para mim, na minha análise, foi o que aconteceu na seleção brasileira. O Casemiro era o jogador responsável por criar jogadas, fazendo com que o Brasil tava perdendo o camisa 10, no caso, né, a função de 10, o meio campo criador, o meio atacante. Comentei se você concorda comigo, até uma próxima, e vai Corinthians.